Olá, boa noite. Que a graça de Deus possa estar aí na sua casa, com você, com a sua família, todos aqueles que te cercam. Meu nome é Cláudia Lisboa, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular no bairro São Dimas, Ministério do Pastor Jonas Nepomuceno. E, como sempre, eu venho compartilhar aquilo que a Palavra de Deus tem falado comigo, com vocês também. Como eu sempre digo, não sou nenhuma teóloga, nenhuma doutora na palavra, sou uma simples cristã que tem meditado na palavra e tenho compartilhado com vocês aquilo que Deus tem falado comigo. Então, de antemão, às vezes eu já peço perdão por alguma informação, às vezes não tão precisa, mas é aquilo que eu tenho meditado na palavra, amém? E eu oro agora para que, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus tome conta da minha mente, que Ele venha falar comigo e através de mim, e que Ele venha falar ao seu coração, e que Ele encontre nele terra fértil, para que essa palavra frutifique nas nossas vidas, amém? Hoje nós vamos falar sobre a graça que nos salva, sobre salvação. Salvação é um assunto muito extenso, A gente tem muita coisa aqui que a gente poderia falar sobre salvação. Na própria Bíblia mesmo, nós teríamos aqui muita base bíblica para falar sobre salvação. Mas, como o nosso tempinho aqui, a gente tem falado assim, de maneira mais simples, porque a gente reconhece, eu também, às vezes as nossas dificuldade, de tempo que nós temos hoje, e eu sempre falo, que você deve, caso essa palavra, tenha mexido um pouco com você, que se você ainda não faz parte de uma igreja evangélica, que você procure uma igreja evangélica perto de você, que pregue a Bíblia, que pregue a palavra de Deus, e se fortaleça ali mais na fé. Aqui a gente vem de uma maneira muito singela, vamos dizer assim, muito simples. Então, eu vou dar aqui alguns, poucos versículos, mas há muita coisa na Bíblia sobre a salvação. Nós podemos começar, por exemplo, por Isaías. Eu até nem tinha notado esse versículo, mas me permitam aqui, em 2 minutinhos aqui, encontrá-lo aqui, o versículo que eu gostaria de passar para vocês. Isaías 53. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Eu vou ler até aqui, tá? Eu li até o versículo 6. Isaías 53, eu li do versículo 1 ao 6. Depois você pode meditar no restante do capítulo. Isaías era um profeta na época do Velho Testamento. Como eu já disse aqui, eu não sou nenhuma teóloga, eu posso errar aqui na precisão de anos, tá? Mas, salvo engano, Isaías, esse profeta Isaías, ele viveu, eu não sei se entre 400 ou 600 anos antes de Cristo vir, antes de Cristo nascer. E ele já profetizou que haveria de vir um sobre o qual nossas iniquidades e as nossas transgressões recairiam sobre ele. Que todo o nosso pecado, todas as nossas transgressões e também as nossas feridas, tudo isso ele levou sobre si. E que ele seria desprezado, que ele seria rejeitado, né? Que nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um para o seu caminho. Não parece muito o que a gente vive hoje? Cada um cuidando da sua vida, cada um vivendo os seus interesses, naquela correria, né? Mas o Senhor ainda assim fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Porque Deus criou o mundo, criou Adão e Eva erraram, pecaram, né? E aí o pecado começou a fazer parte do nosso DNA. Então, nós já nascemos com essa tendência para o pecado. Como acho que eu já falei aqui, a gente, por exemplo, não precisa ensinar aos nossos filhos a bater, a xingar, a desobedecer. Olha, filho, deixa eu te ensinar aqui como que você desobedece. Não é natural? Então, tá vendo como que a nossa natureza ela é para o mal? Mas nós precisamos ensinar os nossos filhos a fazer carinho, a tratar bem. Nós precisamos ensiná-los a respeitar. Nada disso vem naturalmente. Nós precisamos ensiná-los a obedecer. Não, isso que você está fazendo é uma desobediência. Eu dei uma ordem, essa ordem precisa ser cumprida. Isso é obediência. E você precisa respeitar seus professores. Você precisa respeitar. Ou seja, aquilo que é o correto, nós estamos sempre precisando ensinar. Porque às vezes é difícil aceitar que isso, a minha natureza é caída. A minha e a sua natureza ela é caída. Desde que Adão e Eva pecaram, agora o pecado faz parte de nós, do nosso DNA. E se não é o Espírito Santo a nos convencer ao que é certo, nós vamos sempre tender para o mal. Está aí o exemplo das crianças, bem prático para a gente poder entender como que, né, as coisas são. E Deus enviou juízes antes, né, disso, enviou profetas, enviou reis para tentar salvar a humanidade. Mas a humanidade continuava ali perdida nos seus pecados, né, nas suas transgressões. Então nada disso era suficiente para resgatar o povo ao relacionamento com Deus. E Deus não viu outra forma a não ser enviar o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você. Uma morte de cruz, uma morte dolorosa, né? E Isaías aqui, ele já profetiza, né, que haveria de vir aquele que levaria as nossas transgressões, as nossas iniquidades e as nossas enfermidades, né? Então, ele já, né, profetizou isto. Em João 3, nós vamos ler a partir do versículo 14. Aqui, né, Jesus já estava habitando entre nós. Capítulo, né, Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 14.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esse filho na Bíblia, você pode observar, ele está com letra maiúscula, porque era Jesus. Por que ele está filho do homem, né? Porque ele teve que nascer de Maria, mas ele era o Filho de Deus. Aí continua no versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, né, João já fala da vinda de Jesus Cristo e que todo aquele que crê no Filho de Deus, que crê que Jesus é o Filho de Deus, terá a vida eterna e não irá perecer, ainda que morra. Nós vamos morrer, mas há uma vida eterna, como eu sempre falo aqui, há uma vida eterna, né? Há uma eternidade que nos aguarda e nós precisamos, né, entender para onde nós iremos depois dessa morte, aonde nós passaremos a nossa eternidade, porque ela existe, né? E aqui, né, a palavra de Deus diz: enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Então não vai ser para todo mundo. Ah, não, mas aí todo mundo depois, né, não existe, igual as pessoas ficam, não existe céu, não existe inferno. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, quem não irá perecer? Quem não irá morrer a segunda morte? Quem não irá para o inferno? Aquele que nele crê, em Jesus, somente em Jesus. Também não dá brecha para outras. Ah, não, eu creio em Jesus, mas também em fulano, ciclano, nele. É específico. Deus aqui não abre. Entenda bem, né, a aplicação, a gente tem que aplicar inclusive as regras de português. Não dá brecha para que tenha outras oportunidades. Não é para aquele que também nele crê, para aquele que, né, não, é nele especificamente. Não tem outra saída aqui, não existe concessões nem exceções. Tá? Então aquele que crê em Jesus não pereça. Então aqui nós começamos a ver de onde virá a nossa salvação. A nossa salvação vem de Jesus. O perdão pelos nossos pecados, ele vem de quem? Ele vem de Jesus. Nós vimos lá Isaías falando. Ele levou sobre si as nossas transgressões. Ele levou sobre si os nossos pecados. Então, quando nós nos arrependemos, nós devemos pedir perdão em nome de Jesus. Nós devemos confessar a Ele os nossos pecados. Por quê? Porque Ele é que tem a autoridade. Eu já dei esse exemplo aqui numa outra ministração, numa outra palavra, em que Ele foi lá, pagou a minha dívida e a sua dívida, é Ele que tem a nota promissória. É Ele que tem autoridade, então, para nos perdoar. Porque foi Ele que pagou o preço. Então, nós devemos confessar a Ele os nossos pecados. E Ele é quem tem autoridade para nos limpar e nos purificar. Porque Ele foi lá e pagou um preço. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, né, o tempo inteiro intercedendo por nós, como nosso advogado. Justamente por quê? Porque Ele tem essa procuração. Vamos dizer assim, né? Vou usar agora os meus termos, para quem não me conhece, eu sou advogada. Então, Ele tem uma procuração para falar por nós. Porque Ele foi lá e pagou um preço morrendo na cruz. Assim como eu tenho autorização para falar pelos meus clientes em audiência ou através de petição, num processo, eu tenho essa autoridade que eles me deram, que eles me delegaram. Jesus tem essa autoridade e a Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você, para que nós tenhamos os nossos pecados perdoados. Então,
A nossa salvação vem através de Jesus. Vamos continuar aqui com mais alguns versículos, tá? Para embasar isso que eu estou falando para vocês. Nós vamos agora para Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E nós vamos começar a partir do versículo... Vamos começar a partir do versículo 9, tá? Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós não buscamos a Deus, não pensa, sabe? Às vezes eu falava assim, poxa, mas não fui eu que busquei. Não, nós não buscamos a Deus. É Ele que nos ama de tal maneira que vai lá e nos chama. Naquele momento em que a gente às vezes estava lá vivendo a nossa vida, nem pensando em Deus, ou achando que tinha um relacionamento com Deus, achando que porque de vez em quando a gente se reunia numa igreja e ouvia lá alguma coisa e pronto, voltavam para a nossa casa e continuavam vivendo a nossa vida, indo para o nosso trabalho, para a nossa escola, vivendo a nossa vida social, sem sequer perguntar para Deus se Ele queria que você estivesse ou não em determinado lugar. Ou seja, você não estava tendo um relacionamento verdadeiro com Deus, eu também não estava. Porque quando Deus é Senhor das nossas vidas, até para fazer um passeio, a gente pergunta, Senhor, o Senhor quer que eu esteja nesse lugar? É para eu ir agora? É um relacionamento íntimo e verdadeiro como Senhor das nossas vidas. O Senhor, Ele é rei, Ele governa e nós somos servos. E como rei nós devemos ter esse relacionamento com Ele também de servos. Por que nós só queremos o relacionamento de pai que abençoa o filho, de pai que perdoa o filho, de pai que ama o filho? Ele é pai, mas ele também é rei e sacerdote. Então nós precisamos buscar ter esse relacionamento também com Deus, né, desta forma. Colocando diante dele as nossas questões. Senhor, eu tenho dúvidas, eu estou com 2 portas de emprego. Peça a Ele em oração e com certeza o Espírito Santo dele vai te falar se verdadeiramente você depende dele. Então, esse relacionamento vai se construindo e você passa a ouvir a voz de Deus. Deus passa a falar ao seu coração. Por isso nós vemos tantas pessoas em meio a inúmeros problemas e aquela pessoa numa paz que excede todo entendimento, mas é porque o Senhor está falando com ela, o Senhor está falando ao coração dela. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês aqui, a minha filha retinha líquido nos rins quando ela estava, ainda no meu ventre. E a cada ultrassom que era feita, aquela retenção de líquidos aumentava. E por orientação de 4 médicos, ginecologistas, pediatra, eu precisava ganhá-la em Belo Horizonte, mas o Senhor falou comigo, você vai ganhá-la em Lafayette, porque ela vai nascer e não vai precisar de um novo peito. Não que eles estejam errados, mas porque eu sou contigo. E aquilo me trouxe paz e eu fui, e Deus colocou no meu caminho um médico que concordou em fazer o meu parto, porque, diante da situação, e usou para dizer também que tudo sairia bem. Então, Deus traz essa paz, mas a gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, porque não é fácil ouvi-lo. E o inimigo também pode falar aos nossos ouvidos e nós podemos ser enganados. A Bíblia fala, cuidado com o espírito de engano.
Porque às vezes a gente pode estar achando que está ouvindo Deus, não, Deus falou para eu fazer isso, mas às vezes não é. Então é preciso ter uma certeza, é preciso buscar esse relacionamento íntimo. Então não há ninguém que busque a Deus, é a palavra de Deus que está dizendo, é a Bíblia. É Ele que nos vai lá e nos resgata. É Ele que nos ama de tal maneira. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Não há quem faça o bem. Eu faço. Se você faz o tempo todo, eu faço o bem. Eu faço. Não estou aqui agora para... porque a Bíblia diz que você faz com a mão direita, que a esquerda não perceba, não é verdade? Mas eu tenho uma coisa que isso eu aprendi com a minha família, que é de servir, de ajudar ao próximo, e sempre que eu posso, eu faço, e às vezes eu faço muito pouco também. Vou falar a verdade, que eu poderia até fazer mais. Mas eu não faço bem o tempo inteiro. Às vezes eu tenho pensamentos, porque a gente, depois que nós nos convertemos, nós temos aí uma mudança de vida, nós, muitas vezes as coisas vêm à nossa mente e o Espírito Santo, ali nos impede de botar. Mas às vezes eu tenho pensamentos que eu penso comigo mesmo, falo, puxa, você é muito ruim. Às vezes nós temos pensamentos. Então ninguém faz o bem o tempo inteiro. A Bíblia que está falando, não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de teus olhos. Então até aqui Paulo estava lembrando que estava escrito lá nas antigas escrituras. E aí agora ele continua falando. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas, então quer dizer, antes de Cristo tínhamos a lei de Moisés, os 10 mandamentos, nós tínhamos... Ninguém consegue cumprir a lei o tempo inteiro. Ninguém consegue, cumprir a lei sem falhar, sem quebrá-la em algum momento da sua vida. E não se resume ali, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então é não desejar mal ao teu próximo. É não passar a perna no seu próximo. É não levar vantagem sobre o seu próximo. É não querer levar vantagem o tempo inteiro. Que seja mesmo declaração do seu imposto de renda. Mas é a União, aquele povo está lá todo... Não, você tem que ser honesto. Você não pode querer levar vantagem ali. Você está quebrando a lei. Então, assim, porque às vezes você pensa assim, não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, não. Não é... Pecado não se resume só a isso. Então, nós não conseguimos cumprir a lei o tempo inteiro. Então, aqui Paulo começa a falar, pelas obras, nós não vamos ser justificados, não. Tipo assim, olha, eu cumpri, eu fiz isso, eu Cláudia, fiz, cumpri, dei conta, não faço isso, não faço aquilo, sou eu, Cláudia, estou cumprindo a lei. Não. Ele fala, ninguém vai conseguir pelas obras. Mas, lá, a partir do versículo 21, para você que às vezes perdeu, nós estamos no capítulo 3 de Romanos, e agora nós vamos a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. A justiça de Deus se manifestou sem a lei. Como?
tendo testemunho da lei e dos profetas. Ou seja, Jesus não veio para acabar com a lei. Como que tem gente que quer ir, né? E às vezes vem e profetiza isso, né? Como um profeta, como uma pessoa, e fala isso. Jesus disse, eu não vim para acabar com a lei. Muito pelo contrário. Eu vim ajudar com que vocês consigam ser... qual o termo que eu posso usar? Como nós possamos ser justificados na lei. Tá? Então ele não veio para acabar com a lei. Aliás, eu sempre falo isso aqui. Depois de Jesus ficou mais duro. A lei dizia que se um homem adulterasse com uma mulher, ele estava ali condenado. Ele cometeu o pecado de adultério, mas eles tinham que praticar o ato tinha que ser consumado. Jesus, ele disse que se um homem olha, um homem que eu digo pode ser uma mulher também, olha para o homem olha para uma mulher, ou a mulher olha para um homem, e o deseja no seu pensamento, ele já está em adultério com ela. Jesus diz que se você no seu coração você pensa, nossa, aquela pessoa ali, viu, podia morrer. Você não vai lá, você não matou, você não consumou, mas no seu pensamento você já matou, então você já praticou o pecado do homicídio dentro da sua mente. Então eu falo que Jesus veio para deixar a coisa mais pesada, mais difícil. Há várias partes do Evangelho que diz, se tua mão te faz pecar, corta. Se teu olho te faz pecar, é melhor entrar no céu com um olho só do que com os dois e ir para o inferno. Então, assim, tem muito evangelho barato aí dizendo que não, Jesus agora veio, nós não precisamos mais cumprir a lei, acabou. Não, nós precisamos tentar andar em santidade, sim. Mas nós não vamos conseguir o tempo inteiro. Porque não é pelas nossas obras, não é pelo meu eu, não é pela minha capacidade, nem pela sua. É pelo Espírito Santo. É pela graça de Deus. E nós somos justificados por Cristo. Tá? Então vamos continuar. Versículo 21. Isto é justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Mas creem em quem, gente? A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo somente. Porque todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Todos, todos, todos. Não há aqui uma exceção. Mas, olha aí, como diz uma irmã em Cristo, que eu, há muitos anos, pega a visão agora. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu estou enfatizando aqui para você entender que é só em Cristo. É só em Cristo, não há outro. Sendo justificado gratuitamente. Não tem nada que eu e você possamos fazer. Não tem preço que eu e você possamos pagar. Não há nada que é nossa obra. Nós não podemos nada. É por isso que nós temos que entender que nós não somos melhores que ninguém. Tem tanta gente arrogante, se achando, né? Até no meio cristão, às vezes porque conhece mais um pouquinho e tal, um pouquinho mais. É gratuito. Outra coisa, tem gente que às vezes acha que porque fez alguma coisinha para Deus, na sua obra, no seu reino, na sua igreja, fez às vezes uma caridade para alguém, aí se acha no direito de às vezes exigir alguma coisa de Deus por isso. E se Deus não dá, fica às vezes chateado com Deus.
ele diz que nós somos justificados gratuitamente. É justamente para a gente entender isso, que não é para você não. Ah, então também não vou fazer mais nada, não. Não é isso, não. Existem outras situações que a gente pode, como eu sempre falo, não consigo abordar tudo aqui, mas nós podemos falar. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Como que uma pessoa que tem fé em Jesus, que diz que ama Jesus, que conhece Jesus, não tem amor pelo seu próximo, não se compadece ao ver um próximo passando uma necessidade, ao ver um próximo precisando de uma palavra, de um abraço, de um apoio, ou de uma ajuda financeira ou material? Como que uma pessoa que ama? Então é natural que as obras sigam aqueles que amam a Deus. Mas existem aqueles que viram e falam assim, não, eu vou fazer isso. Principalmente se tiver condição para fazer, né? Aí a pessoa, eu vou fazer isso, eu vou doar, todo mês eu dou, eu faço, eu vou lá, eu ajudo. Sou bom, tô bom na fita, meus pecados estão pagos, porque eu ajudo, porque eu faço caridade. Não. Os nossos pecados só são justificados pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ao qual, agora eu vou continuar aí, versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que é de todo mundo? Não, olha só de quem que é. Daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não. E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Por que Paulo estava falando aqui? Porque entre os judeus, por exemplo, havia um costume da circuncisão nos meninos. E aí, Jesus vem e o evangelho é estendido também para os gentios, não só para os judeus. Mas eles não tinham esse costume de circuncidar os meninos. E aí começa às vezes uma discussão boba, né? Sempre tem aquela discussãozinha boba, né? Lá naquela época também já tinha. Então, quem não for circunciso, e aí não é salvo, não é justificado? Então Paulo fala, visto que é um só que justifica, pela fé a circuncisão e também por meio da fé em Cristo, que nós vimos lá em cima, né? Pela fé em Cristo, a incircuncisão. Então esses detalhes, né? Às vezes, tem igrejas que têm o hábito que a mulher deixe o seu cabelo crescer, que a mulher, por exemplo, use sempre saias. Isso está errado? Não, não está errado. Mas também não quer dizer que aquela igreja onde não tem, que não há salvação ali. Porque a salvação é em Jesus. Agora, então são assuntos, né, como eu tenho aprendido no seminário, são assuntos secundários. Mas, por exemplo, quando se trata da questão de decência, às vezes a mulher não precisa estar sempre com um vestido, com uma saia longa até os pés, mas ela precisa estar decente, de maneira que ela não atraia os olhos de outras pessoas que não sejam seu esposo. A mulher precisa estar sempre vestida com decência. Isso aí é unânime, né? Não importa a denominação, não é verdade? Mas aí Paulo está falando mais ou menos em relação a essas coisas, porque eles estavam ali, né? Mas e agora? Né? Nós temos os circuncisos e os incircuncisos.
E aí ele fala, por isso nós anulamos a lei? Aí ele diz, não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei continua ali estabelecida. Mas como eu disse, eu e você, pelas nossas obras, pela nossa carne, pela nossa força, nós não vamos conseguir cumprir a lei integralmente em todo o tempo na nossa vida. Então, quem nos justifica diante da lei, né, através dos nossos pecados, é Jesus. Então, o tempo inteiro que nós vimos, é pela redenção que há em Cristo Jesus. Né? Ele propôs a propiciação, né, pela fé no seu sangue, para demonstrar a justiça e a remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Né? Deus sendo paciente conosco, com os nossos pecados. Mas, ele demonstrando a sua justiça neste tempo, ele é fiel, ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, eu e você, pelas minhas obras, pelas nossas obras, nós não conseguimos. Nós precisamos manter a nossa fé em Jesus. Vou ler mais um versículo aqui. Agora nós vamos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, nossos corações, eles estavam em trevas. Quando nós não estamos na luz, que é Jesus Cristo é a luz. Eu falei sobre isso, salvo engano, na nossa última ministração, ou penúltima, mas salvo engano, ele foi na última mesmo, anterior a essa. Nós falamos que Deus é luz. Né? Está lá na primeira carta de João, salvo engano, no capítulo 1. Eu vou só passar para você que está aqui nas minhas anotações. 1 João, no capítulo 1, falando que Deus é luz. E que se você diz que anda com Deus, né, que está com Deus, que Deus está em você, mas você tem comunhão com as trevas, então você não está na luz, você está sendo mentiroso. Isso está lá na primeira carta de João, no capítulo 1. Então, nossos corações, eles estavam nas trevas. Mas Deus, né, resplandeceu a luz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Então, ele trouxe luz aos nossos corações, para a iluminação do conhecimento. Para que nós tivéssemos conhecimento do que é certo, do que é errado. A luz veio e trouxe, né? Trouxe conhecimento ali ao meu e ao seu pecado. Porque às vezes a gente até fazia alguma coisa que para a sociedade está tudo ok, está tudo bem. E a gente achava que tá, mas aí Deus vem, traz luz e mostra que não é bem assim, não estava tudo bem, não estava tudo ok não. E aí como que ele trouxe esse conhecimento da sua glória? Na face de Jesus Cristo. Então não é pelas minhas obras, não é pela minha boa vontade, é pela face de Jesus Cristo. Vou ler mais um versículo aqui para a gente tá encerrando, porque esses versículos eles falam por si, né? Efésios capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos nós mortos em ofensas e pecados. Todos. Não fala aqui quem que era. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Você, né? Muitas vezes nós vamos andando de acordo com as regras que o mundo dita. Antes, certas, né? Não tinham certas, a sociedade, né? Certas, vamos dizer assim, regras. E aí depois vai deixando de ser assim tão importantes. Então nós vamos vivendo de acordo com o que o mundo dita. Ah, não, agora não tem problema mais fazer isso, agora tá ok. E nós vamos vivendo de acordo com a regra deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência.